Meus amigos, muitas pessoas querem saber o significado da palavra Mormon. E na época de José Smith não foi diferente. As pessoas queriam saber. E tinha um periódico chamado Times and Seasons, Tempos e Estações. E José Smith mandou para o editor desse periódico uma explicação plausível do que significa Mormon, a palavra Mormon. Qual o significado dela? E vamos procurar entender. Prezado Senhor, desejo através do vosso periódico corrigir um erro que existe entre os homens que professam ser eruditos, liberais e sábios. Eu faço com a maior satisfação, porque acalento a esperança de que a pessoa que pensa seriamente e sabe ponderar preferirá escutar a voz da verdade que deixar-se desviar pelas vãs pretensões dos que são sábios aos próprios olhos. Ponto. O erro a que me refiro é a definição da palavra, entre aspas, Mormon. Presta atenção. Falou-se que deriva do termo grego, entre aspas, Mormon. Mormon. Não é certo, José Smith falou, não é certo, não deriva do termo grego. Não havia grego, olha o que José Smith fala, não havia grego, nem latim, sobre as placas das quais eu, pela graça de Deus, traduzi o livro de Mormon. Deixemos que a linguagem do livro fale por si mesma. Na página 523 da quarta edição ele está falando. Na página 523 da quarta edição, Mormon 9, você pode ver no capítulo 9, do 32 ao 34, lê-se o seguinte, 2 pontos. Vamos ver o que lê em Mormon 9 que fala do 32 ao 34. E eis que escrevemos estes anais de acordo com o nosso conhecimento em caracteres denominados por nós de egípcio reformado. Ponto e vírgula. E nos foram transmitidos e alterados por nós segundo nossa maneira de falar. Foram transmitidos e alterados por nós segundo nossa maneira de falar. E, vírgula, se nossas placas tivessem sido suficientemente grandes, poderíamos ter escrito em hebraico. Mas o hebraico também foi alterado por nós. Os nefitas alteraram o hebraico. Se tivéssemos podido escrever em hebraico, não encontraríeis imperfeições em nossos registros. Que língua espetacular o hebraico. Mas o Senhor sabe tudo quanto temos escrito e também que nenhum outro povo conhece nossa língua. Ponto e vírgula. Portanto, ele preparou os meios necessários para a sua interpretação. Com isso, faça calar a todos, porque, entre aspas, nenhum outro povo conhece a nossa língua. Nenhum outro povo. Ponto fechado. Por conseguinte, correspondia a Deus e não ao homem. A Deus e não ao homem. Dar a interpretação depois que deixou de existir o povo. Isso é o povo nefita e ficou só o lamanita. E como dizia Paulo, que o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria. Está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. O mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria. O apóstolo Paulo falou isso. Igualmente, o mundo, por causa de suas especulações, despojou-se da revelação e, em vista de que Deus, em sua grande sabedoria, sempre deu o mesmo Espírito aos santos, onde quer que os tivesse na terra, e esse, segundo João, é o verdadeiro Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, posso dizer sem temor, José Smith falando isso, posso dizer sem temor que a palavra Mormon, entre aspas, Mormon, existe independente da erudição e sabedoria dessa época. Desta época, está falando da época dele, mas da nossa época também. Contudo, antes de dar uma definição da palavra, permita-me dizer que, na Bíblia, o seu significado mais amplo quer dizer bom. Na Bíblia, o significado mais amplo da palavra Mormon quer dizer bom.
Porque o Salvador disse, segundo o Evangelho de João 2 pontos, eu sou o bom pastor, entre aspas. O Salvador não disse isso? Eu sou o bom pastor? E não é exagero dizer que a palavra bom, entre aspas, é uma das mais importantes que se usam, embora se conheça por vários nomes nos diferentes idiomas, seu significado não muda, é sempre o oposto de mal. O bom sempre é o oposto de mal. Em saxão se diz good, em dinamarquês God, em godo, goda, em alemão gut, em holandês get, em latim bonus, em grego kalos, em hebraico tob, em egípcio mom, M-O-N, mom. De modo que acrescentando-se-lhe a palavra more, entre aspas, ou a contração mor, também entre aspas, temos a palavra mormon, que significa literalmente muito bom, entre aspas. Atenciosamente, José Smith Jr. Que interessante, hein? Entenderam o significado da palavra mormon? Que isso acabe com todas as nossas dúvidas.